ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua nona edição, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou o Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Bem, a gente vive hoje um paradoxo fascinante. Se a população global, com mais de 60 anos, fosse um país, ela seria a terceira maior economia do mundo, com um PIB estimado em torno de aproximadamente 15 a 18 trilhões de dólares, atrás apenas Estados Unidos e China. Em termos populacional, esse país prateado seria a maior nação do planeta, com uma população de 1,25 bilhão de habitantes, à frente de Índia e China. No Brasil, esse grupo já movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano, desafiando a lógica de um mercado que por muito tempo insistiu em ignorar o poder desta geração em favor dos mais jovens. Enquanto a expectativa de vida sobe, nossas cidades e moradias parecem ainda presas a um mapa antigo que confunde envelhecer com adoecer e autonomia com isolamento. No entanto, diante dessa realidade, começa a despertar no horizonte o conceito de senior living, um modelo de moradia para idosos que prioriza autonomia, bem-estar e vida ativa. Para abordar essas questões, o Comunicação SA recebe hoje Daline Helbon. Ela é CEO da Soderham, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa e com inspiração escandinava e abordagem autoral. Daline, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto tão enriquecedor e necessário nesse momento que nós estamos enfrentando agora, que é a maior mudança demográfica do século. Obrigada, Marco. Daline, a Soderham, ela é uma imobiliária, ela é uma incorporadora ou uma construtora? Eu queria que você explicasse também um pouco essa proposta trazida por vocês de moradia com inspiração escandinava e abordagem autoral. O que é que vem a ser exatamente? A Soderham, ela não é nem uma imobiliária, nem incorporadora e nem construtora. Nós somos uma empresa que desenvolve o conceito do produto. Então, a gente desenvolve o DNA desses empreendimentos. A gente vai desde a pesquisa profunda de qual é a necessidade desse público, do conceito, a arquitetura do cotidiano, o design de convivências, a experiência, os serviços e diretrizes operacionais desse empreendimento. E a gente faz isso com parcerias com incorporadoras e construtoras que executam a obra. Então, quando eu digo inspiração escandinava e abordagem autoral, não é a estética nórdica que a gente traz. A gente traz os princípios comprovados nesses países mais longevos de funcionalidades. Então, assim, são empreendimentos que já existem desde 1986. Então, são funcionalidades que existem, que trazem a simplicidade, o conforto, luz natural, a vida em comunidade, com autonomia. Então, tudo isso a gente vem com o que funciona lá fora nos países nórdicos, com o que a gente tem aqui no Brasil, que é o calor humano, a socialização mais natural. Então, essa foi a junção que nós criamos, a Soderham, com esse propósito de criar esse novo modelo de moradia que foca não só em viver mais, mas viver mais com mais vida. Daline, com o aumento da longevidade, esse jovem de 60 anos, ele se mostra cada vez mais disposto a desbravar o mundo e aproveitar ao máximo as experiências que a vida oferece. Pensando na questão de moradias, quais os itens essenciais
que esse público exige e que as incorporadoras brasileiras ainda estão ignorando? Olha, esse público é um público que quando a gente olha as pessoas de 60 anos, há 30 anos atrás, a gente tinha uma imagem de uma pessoa mais debilitada, da pessoa com a bengala, né? A minha avó foi um exemplo disso. E hoje, os 60 anos não é mais esse perfil. A gente olha para as atrizes, né, da Globo, para Maite Proença e todas essas pessoas que a gente conheceu lá atrás, com 60 anos, que são os novos 40. Só que as incorporadoras hoje ainda ignoram muito três coisas super importantes que eu considero hoje. Uma delas é a autonomia real no dia a dia. Então, são plantas inteligentes que têm a acessibilidade universal, mas de forma discreta. Que a pessoa não precisa necessariamente entrar no banheiro, ver uma barra, ou você ter uma arquitetura hospitalar com cara de clínica. É iluminação, é acústica, é conforto térmico, é acessibilidade universal discreta. Esse é um ponto. No segundo ponto, é a vida social como parte do empreendimento. Então, a gente está muito acostumado a desenvolver empreendimentos e tem lá um salão de festa, um espaço gourmet. Só que essa rotina não existe. Então, é preciso que a gente crie essa rotina possível de encontros, interesses e pertencimento. Então, isso tem que fazer parte da operação. E aí é onde a incorporadora entrega o empreendimento e vai embora. Então, essa operação é muito importante. E o terceiro ponto é os serviços e facilidade que sustentem o estilo de vida, o bem-estar, a cultura, a movimentação. Então, vem desde a alimentação até a manutenção, a integração junto com a cidade, porque aí vem aquele mito das pessoas entenderem que quando a gente fala em senior living, é sinônimo de isolamento, e não é. É muito pelo contrário. As pessoas querem estar hoje em lugares que tenham facilidade, serviços, pessoas, urbano, e ter um momento de privacidade quando elas querem. Então, acho que essa é uma diferença bem grande. Então, hoje, esse lar, ele precisa acompanhar a vida. Não é um produto que trata o envelhecer como exceção. Ele precisa ser voltado para as pessoas viverem mais e melhor. Quer dizer, não se trata só de um empreendimento focado em design, mas também existe por trás disso um conceito de serviços, de assistência. Exatamente. A operação, a gente já entendeu que comunidades, elas não se criam sozinhas, a gente precisa participar delas. Então, a gente precisa criar esses grupos e fomentar a ideia de encontros no dia a dia, no cotidiano. Então, tem que ter uma programação, tem que existir a junção de sintonia entre as pessoas. E aí a gente vem desde a arquitetura, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, da circulação, do caminhar, mas os serviços é essencial para que esse empreendimento tenha a vida que nós gostaríamos que tem que ter. Essa é um dos principais desafios aí que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Daline Halbon, que é CEO da Soderhan, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Daline Halbon, que é CEO da Soderhan, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa. Daline, o setor imobiliário brasileiro ainda precisa ser convencido
de que um senior living de sucesso é aquele que foca no estilo de vida e não apenas na infraestrutura hospitalar? Que tem uma discrepância aqui, Marco, porque o senior living lá fora não é o mesmo senior living do Brasil. É muito diferente. Eu tenho até gráficos para explicar isso. Aqui no Brasil, o senior living ele entra num guarda-chuva com nomenclaturas em inglês, que o número 1, que nós chamamos de grau 1, é o independent living. O número 2, que é o grau 2, nós chamamos de memory care. E o grau 3, que é o nursing home, que nada mais é do que o asilo que nós conhecemos. Esse é o formato do guarda-chuva do senior living no Brasil. Lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o senior living, de verdade, são empreendimentos voltados para o público 55+. Então, é o grau 1, que nós chamamos de independent living, lá é para pessoas ativas que estão vivendo, que é um formato preventivo de saúde, de combater a solidão, que tem um impacto de 40% em casos de demência. Então, living propriamente dito é para pessoas acima de 55 anos, grau 1, que aqui nós chamaríamos de independent living. Depois a gente tem o número 2, que aí vem o assistencial, que é para pessoas que já estão um pouco com algumas limitações, e depois o famoso instituição de longa idosos, que é o nosso asilo aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem um desafio de desmistificar o que é o senior living, porque aqui no Brasil a gente misturou os 3 graus em um só, e a gente chama de senior living. Então, o senior living existente hoje, ele vai desde ter uma estrutura com oxigênio até um barzinho de vinho, mas é misturado, e isso operacionalmente não funciona bem, porque a gente tem um lugar onde a operação ou ela te contamina ou te contagia. Então, você pode ter pessoas com grau 1 como pessoas do grau 3 no mesmo ambiente, e infelizmente isso não é positivo para ambas as partes. Então, essa é a maior diferença que eu diria entre o senior living, a concepção do senior living no Brasil, a concepção do senior living lá fora. E a gente vem com uma proposta com foco na prevenção, que é combater a solidão, é criar comunidades, é focar no jovem de 60 anos mesmo, que é o grau 1, que seria aqui no Brasil Independent Living. No caso desse empreendimento, né, quem se encarrega da questão de serviços e não propriamente da construção, da parte de design? A incorporadora faz essa parte de design, enfim, mas ela também se responsabiliza pela manutenção e a promoção dessa parte social, vamos dizer assim, e de assistência também, não? Não, tá, Marco? O senior living que eu conheço, poucos fazem a operação própria pela incorporadora. Geralmente, algumas fazem divisão entre hotelaria e saúde, outras focam em trazer uma empresa de fora para fazer essa operação. Nos projetos da Soderham, e esse é um dos motivos de eu fazer o meu primeiro projeto piloto em Florianópolis, que é onde eu estou baseada no momento. Eu me mudei da Suécia para cá faz 10 meses, e aqui é onde eu quero fazer o projeto piloto, porque eu vou fazer a operação desse empreendimento. Então, além da gente ter a empresa desenvolvedora que faz o conceito do empreendimento e coloca ele de pé, eu vou ficar na operação desse negócio. Porque, para mim, é super importante que isso tenha a vida que a gente visualiza. Então, esses serviços, essas comunidades, essa agenda, essa programação, quem vai fazer somos nós. Então, hoje, os nossos empreendimentos serão operados pela própria Soderham. Agora, aqui no Brasil, Daline, o envelhecimento, se comparado com outros países, em particular os europeus, é considerado precoce e desigual. Aqui estamos envelhecendo mais rapidamente do que enriquecemos. E essa dissintonia faz toda a diferença. Então, como que a gente pode adaptar à realidade brasileira o modelo nórdico preconizado pela Soderham,
para os seus projetos, sem fazer com que eles se tornem um produto acessível apenas para uma elite financeira. Em outras palavras, dentro de um regime de políticas públicas privada, por exemplo, existe a viabilidade técnica para aplicar esses princípios em habitações de interesse social? O senior livre popular, ele é um sonho ou ele pode ser um plano de negócios possível, por exemplo, para o Brasil em 2026, 2027? Ponto central, tá, Marco? É muito importante essa pergunta, porque quando a gente criou a Soderham, a gente veio com interesse em habitação social. Esse foi o propósito, foi da onde nasceu, porque envelhecer no Brasil é muito diferente dependendo da classe social. Então, para a gente, adaptar o Brasil significa duas coisas ao mesmo tempo: respeitar a cultura brasileira e desenhar a eficiência nórdica, mas que caiba no bolso. Então, hoje a gente tem como que funciona lá fora, só para te explicar. Na Suécia, por exemplo, tem uma participação ativa do poder público e poder privado. Então, quando vem uma empresa incorporadora em busca de uma área para fazer um senior living, a própria prefeitura subsidia essa área, geralmente muito centralizada. Por quê? Porque a saúde é extremamente pública. Então, eles têm um sistema unificado de saúde e eles têm esses serviços de saúde quase que diariamente. Então, para o governo, é importante concentrar essas moradias num único ambiente, porque diminui custos, é uma questão de logística. Então, as pessoas que trabalham, que atuam na saúde, não precisam ficar se deslocando, ela tem todas as pessoas morando em um único ambiente. Então, existe essa balança, esse equilíbrio entre poder público e privado. Aqui no Brasil, hoje, a gente não tem isso, e a gente precisa colocar isso. Então, vai fazer sentido a habitação social, sim, as diretrizes são aplicáveis, a gente consegue fazer esses modelos escaláveis com mix de tipologia, modulação construtiva, custos de condomínio otimizado, parcerias com serviços locais. Dá para pensar em estratégia de acesso até com produtos com faixas diferentes. Então, são modelos híbridos. O que a gente precisa é uma parceria com saúde preventiva e programa urbanos pelo próprio poder público. Então, a ação nórdica, ela vem com a raiz do poder público junto com o privado. Então, no final, e até como empresa, eu te digo que esse é o objetivo da gente. Com a queda da natalidade, Daline, e o fim do bônus demográfico, quem cuidará das moradias do futuro? Você acredita que o Brasil ele caminha para uma realidade de uma rede pública de cuidadores, como acontece, por exemplo, na Suécia, ou mesmo aqui em países da América Latina, como o Uruguai e o Chile, para citar esses dois exemplos nossos, aqui nossos vizinhos? Ou caberá ao setor privado que assumir esse papel integralmente? Que com menos jovens e mais idosos, a conta não fecha do jeito antigo, desse modelo que nós estamos vivendo. Não vai funcionar. A gente vai ter muito mais avós do que netos. E a tendência é um modelo misto, é o setor público precisa liderar uma formação, uma regulação de política de cuidado, então, porque isso é uma infraestrutura social, e o setor privado precisa criar soluções com qualidade e escala, inclusive integrando cuidadores, tecnologia e serviços. Resumidamente, eu acho que a saída mais inteligente é a rede pública forte mais a inovação privada. Cada um fazendo muito bem a sua parte. Muito bem, nós estamos conversando com Daline Helbom, que é CEO da Soderham, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse encontro de hoje. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado,
A Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Daline Halbon, CEO da Söderholm, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa, com inspiração escandinava e abordagem autoral. Daline, considerando o nível de digitalização da população 60 a mais, qual que é o papel da tecnologia, das casas inteligentes, da telemetria, da inteligência artificial assistiva, nesse novo conceito de moradia, para que ela seja uma facilitadora da autonomia e não uma barreira? Tecnologia, eu falo que faz parte do ecossistema, porque a tecnologia ela tem que existir, mas ela tem que existir de forma humana. E eu falo, não adianta a gente encher de aplicativo, porque isso vai gerar uma ansiedade. A gente tem que ter uma tecnologia que seja invisível, simples e opcional, sempre opcional. Então, é uma casa inteligente, mais discreta, que você tem uma iluminação automática, sensores de presença, alertas de quedas, fechaduras seguras, tudo isso faz parte. A telemetria e a IA assistiva com ética e consentimento para monitorar os padrões de risco, mas sem invadir privacidade. Isso é super importante. E universal, porque antes da tecnologia, se o espaço é bom, a tecnologia entra como apoio. Não a gente utilizar, depender extremamente 100% da tecnologia. Então, eu sempre falo, tem que existir, mas tem que ser uma tecnologia humana, tem que ter uma tecnologia opcional. Então, na operação, na nossa operação dos nossos empreendimentos, a gente vai ter uma pessoa na recepção. Não sei qual é a programação de hoje. Tem Pilates hoje? Vai ter a Hidro? Não vai ter? Eu não quero entrar no aplicativo para ver, eu quero falar com você. E aí vai falar com a moça da recepção, olha, coloca meu nome. Então tem que ser opcional, né? Porque a gente sabe que hoje a minha mãe é difícil tirar minha mãe do telefone, mas tem pessoas que não gostam. Então, assim, a gente tem que ter isso como fazer parte, mas quase que não percebe e que a vida continua de forma mais fácil, descomplicada. De vez em quando é bom a gente conversar com gente, né? Agora, Daline, com as incorporadoras, como que elas podem dialogar com o poder público para que o Senior Living não se torne aí uma ilha de cuidado em cidades que ainda são hostis para os pedestres idosos, que têm barreiras, enfim, não estão adequadamente preparadas para esse convívio? Planejamento urbano, que é uma das brigas que a gente enfrenta em todas as cidades, porque nós aqui no Brasil ainda estamos atrasados nesse sentido. Então, a gente não falta caminhabilidade, falta mobilidade urbana. Acho que a gente já está avançando bastante, mas ainda tem muito para a gente conseguir chegar em calçadas boas para se caminhar. E o Senior Living, as incorporadoras precisam entender que não é um condomínio fechado do envelhecimento. Então, não pode colocar eles como se fosse uma ilha desconectada da cidade.
As incorporadoras precisam dialogar com o poder público para fazer esse planejamento urbano em conjunto. Então, são as calçadas seguras, são sombras, bancos, travessias, mobilidades. A gente tem iluminação, porque vou sair para caminhar à noite, esqueci de comprar alguma coisa, consigo ir no mercado ao lado. Os serviços de saúde preventiva, tudo isso tem que ser próximo. Um caminho prático para resolver toda a vida. Então, esse é um dos desafios. E aprovar projetos com contrapartidas urbanas, né, que são parcerias locais. Então, abrir parte do térreo para uso misto, serviços, praça, cultura, integração com o bairro. A cidade amiga do idoso não é assistência social de jeito nenhum. É uma cidade melhor para todo mundo. É isso que a gente tem que pensar. E isso lugares, eu digo muito isso em Florianópolis. O projeto ele sai numa área que é uma área totalmente pensada, que você consegue fazer tudo a pé, você consegue pegar a bicicleta, você tem serviços ao redor, de que senior living tem que ser num lugar rural, ou tudo, e é o oposto disso. Precisamos realmente planejamento urbano. No começo do programa, eu citei alguns números aí que são realmente impressionantes quando se fala dessa economia prateada, né? E aí isso me leva a uma seguinte questão: se esse verdadeiro desafio está na prevenção, por que que ainda é tão difícil para o investidor brasileiro entender que investir em ambientes que retardam perdas cognitivas gera um retorno social e econômico maior a longo prazo? Porque a prevenção dá retorno em um horizonte mais longo e o mercado brasileiro ainda é muito orientado ao curto prazo. Só que o custo de não prevenir é muito maior, com internações, com quedas, depressão, perda cognitiva, rotatividade familiar e custo público. Os ambientes que estimulam movimento, convivência, propósito e rotina reduzem esse risco. Então, isso automaticamente gera valor, porque você tem menos sinistralidade, mais permanência, mais satisfação, reputação e demanda recorrente. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor investimento, porque você diminui as crises, você tem mais vida e, no fim, uma estabilidade econômica. Na Suécia, por exemplo, é um país de assistencialismo, então você tem tudo público, sistema de saúde. Quando tem um dado super importante, que é as pessoas acima de 55 anos que moram no senior living, que se mudam das casas grandes e vão para o senior living, que é o grau 1, que é o independent living aqui no Brasil, com 55 anos plus. Elas que moram ali retardam uma ida para o grau 3, que é o nosso asilo, com assistência 24 horas, em até 2 anos. Então, com esse dado, a gente já consegue entender uma redução de custo absurda na população. Se você tem as pessoas vivendo nesses ambientes que têm mais vida e que não necessariamente precisam ir para o grau 3 ou retardam a ida em até 2 anos, você tem uma redução de custo absurda para o governo. Então, acho que é essa visão que a gente tem que começar a implementar aqui no Brasil. Você me faz entender que se trata, então, de mais do que um modelo de mercado, uma decisão social, uma evolução social. E dentro desse sentido, qual o primeiro passo para que o brasileiro deixe de ver o envelhecimento como um custo social e passe a encará-lo como uma maior oportunidade econômica e humana deste século? Marco, o primeiro passo é mudar a narrativa. A gente tem que parar de pensar que o envelhecer é um problema, é virar um problema, porque no fim das contas a gente está envelhecendo e isso é super positivo. O que a gente tem que pensar é que a maior transformação vai ser no consumo, na moradia, nos serviços desse próximo século. Então, quando a sociedade entender isso, que 3 agendas andam juntos, que é educação e planejamento, as pessoas se preparando antes, que é aquilo que acontece, por exemplo, no Japão, que você comentou inicialmente, cidades e moradias adequadas,
a economia da longevidade como motor de inovação, de emprego. Então, esse ecossistema tem que existir. E aí, o que nós precisamos agora é pensar de parar de tratar o envelhecimento como custo e começar a tratar como projeto de vida. A gente não só vive mais, a gente quer viver melhor e criar uma nova economia em torno disso. Impacta, inclusive, em custos públicos com saúde, não é não, Daline? Com certeza, porque se você vem com saúde preventiva, com habitações preparadas, a gente já está vendo esse resultado lá fora, é só aplicar aqui. Então, a gente consegue diminuir nos custos de saúde lá na frente. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Comunicação S.A., que hoje recebeu Daline Halbon. Ela é CEO da Soderham, empresa dedicada ao desenvolvimento de moradias voltadas à longevidade ativa. Daline, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação S.A. Muito obrigada, Marco. Foi um prazer falar com vocês e eu acho que vocês estão dando uma força enorme para a gente conseguir trazer esse poder público e o privado para enxergar esse momento tão, tão especial que nós estamos enfrentando a nível global e aqui no Brasil. Sem dúvida. Conte com a gente. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.